como não ser passado para trás em um leilão? Por que eu pergunto isso? Eu comprei, inclusive, da P&G, foi no Superbid. E óbvio que não teve nenhum problema, Depois, né? eu tô aqui só guardando já comentos da Superbid na minha vida aqui, pra vocês entenderem. Não, vamos Vou te comentar. agradecer pessoalmente. Obviamente aqui, não teve nenhum problema, mas a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, né? No mundo das blockchains e tal. E o grande risco hoje que existe é a índole de quem cria ou uma cripto, ou uma moeda, ou enfim, uma blockchain, e depois ele pode pegar e sumir por aí. Então, sim, é muito válido, porque eu tenho todos os registros, mas você ainda tem alguns casos que somem e acabam sujando a imagem de um mercado, que como um todo é legal. Eu imagino que o leilão sofreu um pouco com isso também. Porque de um lado, sim, tinha a Superbid querendo fazer um negócio bem feito, mas você tinha vários parceiros, talvez, não tão preocupados com a proposta de negócio, mas sim de pegar dinheiro de alguém. Perfeito. Que foram disseminando isso aí é um negócio esquisito. Quais seriam as dicas para quem não quer comprar em um leilão ou ainda tem curiosidade, não cair em uma Então, enrascada? primeiro, acho que é legal contar um ponto, é o seguinte. Eu vou começar aqui, vou só falar, vou dar uma pitadinha no negócio da blockchain. Moeda, criptomoeda, ela é uma essência um para o outro para a blockchain. Blockchain é a tecnologia que suporta a possibilidade de se existir criptomoedas. Agora, nós agora vamos começar a perceber que a tecnologia que garante essa cripto, ela pode garantir outras coisas que não é ser moeda. Então, quando a gente fala de registros, não vamos pensar em registros pensando na moeda que pode sumir. E sim em registros que a gente consegue garantir que vão ficar perpétuos porque não tem valor financeiro para ninguém, para sumir, para pegar aquele registro. E simplesmente a forma como se faz o registro de uma coin, de uma cripto, é a mesma forma que eu quero fazer um contrato. É da mesma forma que eu quero pegar a foto daquele carro e vou gravar numa blockchain. Então, o que é gravar numa blockchain? É gravar registro. Mas depois a gente conta um pouquinho. Você vai separar a moeda. A moeda é uma coisa que ela está apagando, ela está dando fumaça para o poder que é o suporte da moeda. O que é essa... Porque é a questão do valor. Porque tem valor, que eu diria que tem interesse monetário na conversa. Sim. E quando tem interesse monetário, existem outros riscos envolvidos. E quando a gente fala de blockchain para registro de dados, garantia sobre a ótica dos dados, não tem interesse monetário em relação de pegar isso aqui, alguém vale dinheiro em algum lugar. Não vale dinheiro, vale os dados. Então, mas como vale a pena pegar os dados de uma pessoa, vou ter o seu nome. Não é isso. Acho que o objetivo aqui é dizer assim, da época de leilão, antes da internet, nós consumidores, o acesso era restrito. A partir do momento que nasceu o leilão eletrônico, daí a gente fala leilão online, até 2005, o nome era sinônimo Superbid, porque não tinha outros leiloeiros fazendo online. Todo mundo estava falando, putz, será que eu vou ter que fazer online? Se tiver que fazer, não era por convicção, era por obrigação. E todos no tempo foram obrigados a fazer, porque a tecnologia falou, é a sociedade que está mandando, tem que fazer online. Aí o que aconteceu? Todo mundo vai lembrar, assim, quem viveu o comecinho da internet, os primeiros caras que foram atacados pelos julgos aproveitadores foram os caras que colocaram aqueles e-mails com a cara dos bancos, lembra? Verdade, então, o phishing, o phishing da conta. Então, repara que no começo da internet, as primeiras fraudes que começaram a ter foram os e-mails com cara de banco. E aí todo mundo caía lá, apertava lá, dava conta, caía numa conta falsa do banco. Troque sua senha. O que aconteceu aí nesse momento, né? Os bancos investiram milhões e milhões pelo volume financeiro que eles transacionam, sob a ótica do risco que eles estavam nascendo na internet. Porque a internet começou para todo mundo. Então, o investimento em tecnologia, em garantias, acho que vai todo mundo lembrar, ou melhor, a gente já vive isso, e aquilo que aconteceu, hoje também está persistindo. O que é o token? Então lembra que apertava o botão, gerava o token aqui no dispositivo fora da internet? Aonde está esse dispositivo gerando númerozinho hoje? Está no nosso celular. Então naquela época
já nasceram o quê? Os tokens, porque você precisa ter um token, ou seja, uma chave que está girando um número aqui, que é o mesmo número que está girando lá no banco de dados do banco, né? Então, para você abrir a sessão, Então, a questão de você tempo precisa, ali, né? O tempo que você tem você que... precisa encaixar as Dar o duas match chaves iguais, dar um chaves. match nas chaves. Então, o token nasceu. Então, os bancos se investiram em tecnologia. O que está acontecendo aí já faz, eu acho que uns 5 a 8 anos, que é os sites falsos de leilão. São clones. São sites que não é verdade. São sites que lá tem a foto do carro, tem o endereço do pátio, mas é tudo falso, é tudo mentira. O leiloeiro, ele tem uma certificação, né? Então, Ele tem mas essa uma certificação... autorização, na verdade. Isso, mas ela não está comprovada na internet. Ninguém conseguiu provar isso que eu sou oficial na internet. Por quê? Os falsários, né, aqueles que estão fazendo essas páginas semelhantes ao que Copiam aconteceu tudo. há 15 anos atrás com os bancos, estão fazendo páginas cópias. Isso acontece também com skins de Sim, jogos de internet, Isso, com tudo. Perfeito. E aí, só que no leilão tem uma coisa interessante, que é o phishing pelo preço. Porque no leilão as oportunidades que tem começam muito baratas. E o jogo do leilão tá aí, tá o sex appeal. Porque tem muitas oportunidades que tem preço bom, que o preço é barato, no sentido que, vale 10, tá por 5, eu tenho que ir lá ver. Aí o que a gente fala, né? Se você não participa do processo licitatório, do processo de querer comprar, né? Vai sair barato sempre pro outro. Então, quando você, saiu, esse preço eu comprava. E aí, esse muito barato, mas você não está no jogo. Então, o leilão, ele é phishing pela ótica do preço, só que aconteceu que nos últimos anos, esses falsários começaram a perceber o appeal, né, de querer participar de um leilão, que a sociedade quer conhecer mais, quer entender mais, e começou a cair em golpe. A gente tem na ordem aí de falar nos últimos 2 anos aí, que os consumidores gastaram mais de 650 milhões de reais comprando em leilões falsos. Leilões que não existem. Leilões que ele vou pagar. E aí a gente sempre fala, os leilões hoje eles não têm tantas casas leiloeiras, são poucas casas leiloeiras que vêm na história. Por que da história? Por que o mercado é restrito? Por que o mercado não é tão grande? Então, tem toda uma dinâmica de um arcabouço da história e entra pela cultura do país, entra da cultura de como você se torna um leiloeiro. O leiloeiro, a lei foi criada em 1932 e ela foi criada e deu um poder para leiloeiro que transformou ele num cartório de transação de mercadoria. Ele faz a mesma coisa que os cartórios de títulos e documentos fazem, que os de registro de imóveis fazem, mas ele registra o quê? Venda de bens. Então ele tem o poder, da mesma forma que um cartorário. O que significa cartorário? É o princípio da verdade e da fé pública. Então, aquilo lá parte de um princípio pela verdade. Então, lembra que a gente começou dizendo ali, falou, tudo tem procedência, a forma que eu vou vender, a regra que eu vou vender, a regra que a empresa se predispôs a entregar um prazo de um documento, de um veículo, por exemplo. Ela se predispôs a entregar o documento em 15 dias. Pode ser que ela não cumpra, pode ser que ela atrase, porque é o inerente da contraparte, né? Então, o leiloeiro ali no meio, ele é esse agente do comércio que tem a fé pública na relação entre o vendedor e o comprador. E que ele busca os interesses dos dois. Porque o vendedor também pode agir de má fé em algum momento. E ele existe ali para ter esse árbitro para garantir isso. Então, primeiro ponto que eu diria, comprar em leilão verdadeiro é uma das formas mais seguras de se comprar. Porém, tem inerente à origem do bem, que é boa, libada, mas como a gente fala de um produto usado, a gente não fala de uma coisa que é uniforme, a gente fala de uma coisa que tem imperfeições, que podem ser imperfeições grandes ou pequenas, mas que o leiloeiro tem que buscar sempre pela verdade de falar o que é verdade, que se tiver com o motor fundido, ele quer vender com o motor fundido, mas ele vai falar que o motor é fundido. E ele é obrigado a declarar, ele é obrigado a declarar aquilo. Por quê? Porque se o consumidor comprar e ele for enganado... Descobrir outra coisa, pega ele mal. vai reclamar. E ele tem a quem reclamar? Ao leiloeiro, que é o árbitro da transação. Que vai ligar para a empresa e vai dizer, olha, empresa super bacana, marca super grande. O seu comprador, que é o seu cliente, está dizendo que você colocou o negócio tal, a empresa vai falar,
recompra o carro, porque a imagem da empresa está em primeiro lugar. Algumas empresas, num nível, vamos falar, da hierarquia, não dá tanta importância. Não, manda entrar na justiça, tal. Vai perder. Deixa eu chegar lá em cima. Vai perder. Não, vai perder. É certeza que já vai perder. Então, eu, como leiloeiro, já falo, ó, se entrar na justiça, você vai perder. Eu já predisponho a devolver a minha comissão, porque você está errado. Então, esse movimento não vai ficar a ver navios. Não vai ficar aí, tomei... Mas pode acontecer da empresa ela não conseguir resolver seu problema. Mas, vamos falar, 95% das coisas acontece e dá tudo certo. Agora, pode ser que 5% pode ter algum problema. A empresa perdeu o DUT de transferência. Precisa tirar um novo. Então, aquele prazo lá... Então, aquele prazo ela já não vai cumprir mais. Então, essas relações, nós, leiloeiros, que intermediamos as partes. Então, comprar em leilão é muito seguro. Aí, quando você traz para o mundo da internet atual, a gente está falando, cuidado, porque está cheio de site clonado, site falso. Então, o comprador, eu falo, a internet está combalida pela falta de verdade. Então, é onde a gente está... Onde o pessoal pode procurar ali, saber quais são as casas? Então, o que eu fiz, né? Aí entra a história um pouquinho do Bom Valor, por que o Bom Valor nasceu, onde está a minha história como Bom Valor, e onde eu entendo que essas relações precisam melhorar. A cultura precisa saber que leilão é muito bom, a sociedade precisa entender que participar de leilões é muito bom, no sentido de garantias legais, garantias jurídicas, e que muito bom é tentar ganhar, muitas vezes você não ganha. Porque se você achar que ficou caro, ninguém está te obrigando a dar lance. Então, é uma opção de compra. Você é poderoso. O comprador escolhe o valor que ele quer pagar. Ninguém vai te falar, paguei caro ou paguei barato. Você pagou o valor que você quis. Então, o fascínio desse jogo é um jogo empoderando o comprador. Porque é ele que determina por quanto ele quer pagar, mas com a condição que ele dispute em igualdade com todos que também querem. Por isso que a oferta é uma oferta pública, uma oferta que a gente tem que tornar o ato público, um ato para todo mundo ficar ciente. E aí entra a história da internet. Só que, como a gente falou, a internet hoje está com essa dificuldade. E aí a gente falou, bom, como é que a gente vai melhorar? O que dá para acontecer? Aí nasceu a história da blockchain. Porque blockchain vai dar confiança para negócios que requer segurança, que requer a confiança da transação e que você tenha garantias que hoje na internet você não tem.